Queridos irmãos, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma EBD da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. O meu nome é Tereza Canali e hoje estudaremos a lição 6, cujo tema é o concerto com Deus no Sinai. Antes de darmos início, vamos orar. Senhor Deus, misericordioso Pai, aqui estamos, Senhor, para entregar nossas vidas, Deus, em Tuas mãos. Te entregamos, Senhor, esse estudo que ora faremos da Tua Santa Palavra. Deus, nos dê um entendimento necessário para podermos saber aquilo que Tu queres para nossas vidas através deste estudo. Te entregamos também, Senhor, o nosso querido pastor, a sua esposa, Deus, em Tuas mãos, e de igual maneira todos os enfermos e enlutados da Tua igreja. Deus, tem misericórdia de cada família, toma cada um em Tuas mãos, dando a cura, dando o consolo, assim como o que for necessário, Deus. É o que te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, o texto áureo dessa lição se encontra em Êxodo 19, versículos 5 e 6. Leiamos. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Bom, o tema da lição, o concerto com Deus no Monte Sinai, esse termo concerto, ele é escrito com C e não com S no meio, né? O concerto com C, além de uma exposição de música, uma apresentação, ele é uma aliança, um pacto, um tratado. E é sobre esse tratado que a lição de hoje vai falar, esse concerto no sentido de aliança. A Bíblia inteira, ela relata sempre, em diversos momentos, um pacto feito entre Deus e o homem. A Arca da Aliança, por exemplo, que o povo carregava, era uma personificação dessa aliança. Então, era alguma coisa que estava ali para lembrar o povo, trazer a lembrança aquela aliança que o povo havia feito com Deus e Deus com o povo. A aliança, ela não começou aqui nessa lição, nesse estudo. A aliança, ela vem antes, né, lá no livro de Gênesis. Por exemplo, temos um exemplo de aliança aqui. Gênesis 9, 12, Deus faz uma aliança com Noé, que não teria mais o dilúvio. E aí disse Deus: este é o sinal do concerto que põe entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. Aí, por exemplo, nessa aliança, Deus fala que nunca mais acabaria com o mundo, com águas, com dilúvio. Então ele faz essa aliança com Noé, né? É uma passagem bíblica muito conhecida. E Êxodo 6,4 também, temos que também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitavam como peregrino. Então, mais um exemplo de aliança da Bíblia. E também aquelas leis descritas lá no livro de Levítico são um pacto, uma aliança, um código a ser seguido, inclusive com as sanções em caso de descumprimento. Então, Deus apresenta em vários momentos de sua Santa Palavra exemplos, né, momentos que ele faz e que ele ratifica a aliança feita com os homens. A repetição dos 10 mandamentos, por exemplo, que ocorreu em Deuteronômio 5, mais uma vez é a ratificação disso. Cabe ressaltar, assim, no começo eu falei que o termo concerto aqui estava escrito com C, no sentido de aliança, mas se ele tivesse escrito com S, também faria sentido para o nosso estudo, porque ele seria um concerto no sentido de restauração de alguma coisa que estava ruim e que seria consertado. Então, ainda que fosse concerto com S, faria sentido aí, só que o sentido seria outro, seria de restauração e não de aliança. Bom, vamos ao estudo
continuando o nosso estudo. Além da aliança que nós vimos ainda agora, de Deus com o homem, muitas vezes nós temos relato de aliança entre duas pessoas ou entre dois povos e tendo Deus como testemunha dessa aliança. Por exemplo, Malaquias 2,14 diz: e perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Então, está aqui Deus falando que o casamento é uma aliança feita entre um homem e uma mulher, tendo Deus como testemunha. Então, mais um exemplo de aliança agora entre duas pessoas. E, por exemplo, em 1 Samuel, tem uma aliança muito conhecida entre o rei Davi e Jonatas. E leiamos: usa, pois, de misericórdia para com o teu servo, porque lhe fizestes entrar contigo em aliança no Senhor. Então está mostrando aqui em 1 Samuel que o rei Davi e Jonatas fizeram uma aliança, um acordo, um pacto, e ambas as partes deveriam cumprir. Não era só o rei, não era só Jonatas, ambos tinham que cumprir, assim como um casamento. Não é só o homem, não é só a mulher que deve cumprir aquela aliança. Aliás, uma representação desta aliança espiritual que é feita no casamento, nós temos a aliança física, aquele anel que é colocado no dedo dos noivos ao se casar. Então, aquela aliança, assim como a arca da aliança, que servia para lembrar, que seria um memorial, a aliança colocada no nosso dedo, ela é uma lembrança, né, que houve uma aliança antes daquela aliança física, uma aliança espiritual, cujo testemunha é Deus. Continuando. Vamos agora às divisões dos tópicos da revista. O tópico 1 nos diz que os israelitas, eles haviam atravessado o mar e naquele momento eles estavam acampados num lugar chamado Refidim. E eles foram atacados pelos amalequitas, que eram guerreiros cruéis e inimigo do povo de Israel. Inclusive, os amalequitas também são citados em diversas passagens bíblicas. Por exemplo, lá no livro dos Reis, Deus mandou que Saul dizimasse esse povo, mas Saul, em desobediência a Deus, ele não os dizimou. E a consequência disso apareceu no reinado de Davi, né? Esse povo, ele ataca a cidade e ele queima a cidade, sequestra mulheres e crianças. Então, isso daí a gente pode ler em 1 Samuel. Então, esse povo amalequita era um povo inimigo de Deus. E esse povo amalequita, eles, quando o povo de Deus, Israel, estava acampado perto de Refidim, esse povo invadiu, tentou entrar e tomar a cidade, tomar as pessoas, aliás, tomar o povo e saquear tudo. Mas Deus estava à frente daquele povo, Deus era e continua sendo o general daquele exército, e Deus mandou Moisés instruir Josué a recolher os melhores soldados, escolher entre o povo quem eram soldados e que também eles estivessem armados para enfrentar os amalequitas. Mas, na verdade, a força, a batalha seria vencida não pela destreza dos soldados, nem pelo poderio de armas, o poderio bélico do exército. E Deus deixou isso bem claro, que Moisés subiu num morro, numa montanha, e sempre que Moisés abaixava a mão, o povo de Israel começava a perder a batalha. E sempre que Moisés levantava os seus braços, o povo de Deus começava a vencer. Só que Moisés, era um homem e, obviamente, ele sentia cansaço de manter os braços levantados durante toda uma batalha.
E essa leitura, ela nos dá algumas lições. Primeiro, temos que fazer a nossa parte perante um problema, mas a vitória, ela não é pelos nossos esforços, a vitória é do Senhor. Outra coisa, assim como Moisés precisou de ajuda, os nossos líderes, os nossos pastores, eles precisam do nosso auxílio, do nosso apoio. Em Êxodo 17:12, está descrito que tipo de apoio que foi dado a Moisés. Arão e Hur, cada um de um lado, sustentou os braços de Moisés levantados. E cada um de um lado segurando e com os braços levantados, a palavra de Deus fala que até o pôr do sol, e o povo de Deus venceu os amalequitas. Então, precisamos ter cuidado que muitas vezes nossos líderes, nossos pastores estão sozinhos na batalha e nós temos que dar todo o suporte que eles precisam. Assim como nós, eles sentem cansaço, eles sentem medo, eles precisam do nosso auxílio, eles precisam, às vezes, até só de uma palavra amiga. Então, precisamos ter isso em mente. O segundo tópico tem como tema sábios conselhos. Bom, Moisés havia deixado a sua esposa e seus filhos na casa do pai dela, no caso do sogro de Moisés, que se chamava Jetro, em algumas passagens Reuel, que é a mesma coisa. E chegou lá naquela terra que o que Deus havia feito de bom por Moisés, quer dizer, aquilo que estava acontecendo chegou aos ouvidos do sogro de Moisés. E ao receber essas boas novas, ao ouvir tudo que Deus havia feito ao seu povo através de Moisés, Jetro, que era um sacerdote, ele resolveu levar a esposa de Moisés, portanto sua filha e seus netos, para encontrar Moisés. E chegando lá, Jetro ofereceu o sacrifício ao Senhor em reconhecimento ao livramento dado por Deus. Quer dizer, Jetro podia ter pensado, o povo de Israel venceu porque eram quase 2 milhões de pessoas, eles tinham arma, eles eram fortes. Não, então Jetro percebeu que o que tinha acontecido ali era um livramento dado por Deus. E em reconhecimento a isso, ele erige um altar em sacrifício ao Senhor. Então, uma coisa que temos que ter cuidado é sempre, primeiro, observar que a vitória só vem em nome de Jesus e, segundo, agradecer ao conseguir essa vitória. Outra coisa ainda dentro deste tópico, que muitas vezes até um líder, ele precisa de um conselho, de uma ajuda, de uma opinião. Moisés era um grande líder, instruído por Deus. Nós vemos diversas passagens que nos mostram como ele liderou com mão forte o povo na saída do Egito, por exemplo. Mas ele estava com grande dificuldade, ele tinha que julgar todo aquele povo. Quer dizer, qualquer problema que houvesse, qualquer disputa, qualquer desavença, ela era levada a Moisés para que Moisés desse o veredito, quem estava certo. E o sogro de Moisés, ao ver isso, percebeu que Moisés não daria conta de julgar todo aquele povo. E ao ver a dificuldade de Moisés para julgar o povo, o seu sogro lhe dá um sábio conselho, instruído pelo Senhor. Ele falou para que Moisés escolhesse homens fiéis ao Senhor para julgar as questões simples do povo. Caso fosse algo mais complicado ou que eles não concordassem com a decisão dada, aí sim levariam a causa a Moisés. Na prática, ele criou o que hoje seria o nosso juizado de pequenas causas. Se eu tenho um pequeno problema para resolver na justiça, não preciso
chegar ao Supremo para dar um veredito sobre uma coisa bem simples, às vezes uma conta que foi cobrada indevidamente, ou uma causa no valor de R$1.000, de R$2.000, não há necessidade de ocupar o Supremo com uma coisa simples. Então, o que ele sugeriu aqui, entre aspas, seria o que hoje chamaríamos de um juizado de pequenas causas, e que Moisés escolhesse homens sábios e colocasse por maiorais entre 10, entre 100, entre 1.000, quer dizer, de 10 em 10 tinha um representante. Se ele não resolvesse, levaria para um representante que tinha de 100 em 100, de 1.000 em 1.000, até que, se ninguém conseguisse resolver, aí sim levaria Moisés. O Moisés seria hoje alguma coisa sobre o Supremo Tribunal de Justiça, quer dizer, a última instância. E mesmo assim ainda teriam muitas coisas para chegar para Moisés definir. Então, esse conselho sábio, ele ajudou muito a Moisés. Então, que nós possamos prestar atenção e tentar dar sábios conselhos, não só aos líderes, mas a todos que estão ao nosso redor. E graças a Deus, os líderes da nossa igreja, eles nos dão abertura para que possamos falar, sugerir. Isso é maravilhoso, porque podemos participar das decisões. Bom, o terceiro tópico da nossa lição, ele nos fala sobre uma divina aliança. Êxodo 19, 2 nos diz: tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte, e Deus fez uma aliança que carrega em si uma condicional. Bom, como assim uma condicional? Moisés subiu ao monte e o Senhor lhe diz, começando agora em Êxodo 19, 5, o Senhor diz a Moisés: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Esse termo nação santa e sacerdote, ele nos lembra outra passagem bíblica que se encontra em 1 Pedro 2,9, que diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, essa passagem de 1 Pedro faz menção, àquela aliança. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção em Êxodo 19, 2. A palavra diz, Êxodo 19, 5. Fala: se ouvirdes a minha voz, então sereis minha propriedade. Então essa frase, ela é uma condicional para que o povo consiga ser um povo de Deus, ser um sacerdote, ser uma nação santa, um povo escolhido. Ele precisava antes ouvir a voz de Deus, ele precisava antes aceitar, ele precisava antes crer. E então, se ouvirdes a voz de Deus, então assim, é uma condicional. Então, sereis o meu povo. Então, é uma condição necessária ouvirmos a voz de Deus. Então, uma coisa bem importante. Aquele povo, muitas vezes nós olhamos, lemos a Bíblia e falamos: que povo teimoso é esse? Que povo incrédulo! Como pode? Deus tinha acabado de livrá-los do Egito, Deus tinha acabado de fazê-los passar pelo mar, Deus tinha feito isso, aquilo, mas o povo era teimoso. Mas na verdade, aquele povo,
assim como nós, a igreja atual do Senhor, aquele povo tinha momentos de extrema incredulidade. Mas também, por outro lado, eles tinham momentos de verdadeira adoração, de fé, de momentos que eles confiavam completamente no Senhor. Aquele povo, eles estavam habituados ao Egito. Eles estavam habituados à vida do Egito. Muitos seguiam aqueles deuses do Egito. E era muito difícil largar o mundo, né? Largar o mundo é um processo diário de santificação. E aquele povo, ele estava aprendendo. Ele tinha que deixar de confiar nos deuses do Egito, que na verdade não eram deuses, e passar a confiar no único Deus. Inclusive, quando Deus determinou cada uma daquelas pragas para retirar o povo do Egito, aquelas pragas, elas tinham um objetivo muito importante. Elas pretendiam, elas objetivavam mostrar ao povo que aqueles deuses não eram reais. Por exemplo, quando teve uma praga que morreram o gado, existia um deus egípcio de cabeça de gado e corpo de homem que eles adoravam e que teoricamente protegia o gado. Então, quando aquela praga mata todo o gado, do Egito, né, os egípcios, onde está aquele Deus deles que não cuidou? Por exemplo, quando as rãs invadiam as casas dos egípcios, inclusive o palácio de Faraó, também existia uma deusa que tinha corpo de mulher e cabeça de rã. Onde estava aquela deusa que não conseguia tirar aquelas rãs e fazer com que aquelas rãs saíssem dali? Ou ainda, quando houve a chuva de Saraiva, onde estavam os deuses egípcios do tempo, os deuses do trovão, os deuses dos raios, que não conseguiam evitar? Ou quando houve trevas, cadê o Deus Sol, que eles tanto adoravam, que não conseguiam aparecer? E a pior de todas, Faraó era para aquele povo um deus. E quando a última praga mata o filho de Faraó, portanto um faraó também, aquele povo observa que Faraó era vulnerável, que ele morria. Então ele não era um deus. Então, ali naquelas pragas, Deus já estava preparando o seu povo, fazendo com que o seu povo observasse que aquelas crenças antigas, elas não eram boas, que aqueles deuses, na verdade, não de nada serviam. Então Deus já vinha desde lá de trás, preparando o povo para a travessia e para a nova vida que eles teriam, para que eles não se habituassem, que eles largassem, deixassem de cultuar aqueles deuses. Por exemplo, tem uma passagem que Moisés sobe no monte e ele demora um pouco. A primeira coisa que o povo faz quando vê que ele está demorando é fazer um bezerro de ouro, né? O que é isso? Isso daí seria uma adoração a um dos deuses do Egito. Então, observe que Deus sabia da dificuldade daquele povo, assim como Ele sabe da nossa dificuldade, e Ele sabe que é um processo diário. A cada dia eu tenho que tentar ser melhor do que eu fui no dia anterior. Eu nunca vou conseguir fazer tudo, eu sou falha, eu sou pecadora, mas eu preciso estar em santificação, e Deus nos ajuda nesse processo. O quarto tópico, que tem tema Aliança Antiga, nos mostra que aquela aliança feita com Israel, na verdade não era uma novidade. Ela tinha sido feita lá com Abraão. Depois de Abraão, ela passou novamente, foi ratificada a Isaac e a Jacó. E agora, mais uma vez, ela está sendo ratificada no Sinai.
Só que agora o povo estava recebendo aquela aliança de uma maneira mais detalhada e na qual era indicado o que lhe cabia fazer para que aquela aliança permanecesse. Quer dizer, qual seria a parte do povo? E se pensarmos bem, essa aliança feita lá atrás com Abraão, com Isaac, com Jacó, no Monte Sinai, ela nos remete à aliança que Deus fez conosco e através da vinda de Cristo e através da salvação por Ele ofertada. E isso é descrito, por exemplo, em João 3,16, que é muito comum, que diz: todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Então, eu crendo, né, a parte de Deus me dar a vida eterna. Então, eu preciso crer, é uma parte da aliança, é um tratado, é um acordo, ele tem duas partes. Eu preciso crer para ter a vida eterna. Então, precisamos cumprir a nossa parte no acordo, no tratado, né, na aliança. O quinto tópico, o concerto feito no Sinai, né, quer dizer, essa aliança feita no Sinai, no Monte Sinai, ela tinha diversos tipos de ordenança. Por exemplo, uma parte, que são os 10 mandamentos, ela engloba os princípios religiosos e as regras morais de conduta. Os princípios religiosos tinha nos 10 mandamentos: não terás outros deuses além de mim, não farás ídolo, não tomará o nome do Senhor em vão, santificar o dia de sábado, honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho, não cobiçar as coisas do próximo. Então, regras do que o povo deveria seguir. Mas além desses tipos de regra, Deus também dava umas regras cerimoniais, né? Como deveria se portar num cerimonial, né? O que deveria fazer. Então, por exemplo, Deus fala que um altar de terra deveria ser feito e sobre ele sacrificar os holocaustos e as ofertas pacíficas. E ele também fala: se me levantares um altar de pedra, não farás com pedras lavradas. Quer dizer, não tinha que trabalhar a pedra, tinha que pegar a pedra da maneira bruta como ela é encontrada na natureza e erigir o altar. Quer dizer, um altar, ele não tem que ser feito pela capacidade do homem. Não, ele não tem que ser um monumento. A importância dele não é a beleza do monumento, é a intenção do coração. Então, o altar para sacrifício não importava. Deus não queria que fosse um altar lindo. Muito pelo contrário, Deus queria uma coisa simples, que pudesse ser feita a cada momento. Olha para o lado, tinha sempre pedra na natureza. Você pega aquela pedra bruta mesmo, do jeito que ela está, e coloca lá. Não precisava talhar, não precisava encaixar uma pedra na outra perfeitamente, como era feito no Egito. Nós vemos naquelas pirâmides, existia todo um trabalho, né, tudo talhado de tal maneira que encaixava perfeitamente. Mas para Deus não precisava disso. Bom, além disso, Deus também falou sobre as festas religiosas, né? A festa da cega, a festa dos pães ázimos, e que aquele ensinamento deveria passar de geração em geração. E além disso, ele também falou de uma espécie de código civil atual, o que hoje chamaríamos de código civil, que continha leis sobre os assuntos do dia a dia. Por exemplo, em Êxodo 22:1, diz: se uma pessoa, se algum boi ou ovelha for abatido, eu roubar ou pegar o boi de alguém, eu devo pagar 5 bois e 4 ovelhas por uma.
Isso me lembrou, por exemplo, Zaqueu, quando Jesus falou que estaria na casa de Zaqueu. Zaqueu respondeu: Senhor, se em alguém eu tenho defraudado, restituirei 4 vezes mais. Bom, 4 vezes mais, que não é o quádruplo, significa que se Zaqueu, por exemplo, tinha roubado alguém em 1 denário, ele restauraria mais 4 denários, quer dizer, ao todo teria 5 denários. Então ele diz: Senhor, se alguém defraudei em 1 denário, eu restaurarei, restituirei 4 vezes mais. E isso que Zaqueu fala, na verdade, era parte da lei, daquela lei, né, que eu acabei de ler, Êxodo 22, que se alguém roubou um boi ou uma ovelha e o matou, o vendeu, para cada boi ele tinha que restituir 5 bois. Então, note que isso daí é uma coisa bem do dia a dia. Eu peguei o vizinho roubando um boi e o que eu faço agora? Eu não preciso chegar para Moisés, eu já sei. O que a lei fala? Tem que restituir 5 bois por aquele que você roubou. E, dentre outras coisas do dia a dia, foi só um exemplo que eu citei. Indo já para o finalzinho, o último tópico, fala sobre Jesus e a lei. Jesus, quando ele vem, ele não vem para acabar com as leis, ele não vem para revogar as leis, ele vem para cumprir as leis. Inclusive, ele ainda pega as leis e as torna melhores ainda aos olhos dele. Por exemplo, quando tinha lá, que nós lemos ainda agora, não matarás, um dos mandamentos. Jesus, quando ele veio, ele falou em Mateus 5:22, não matarás, está escrito não matarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Quer dizer, não precisa nem chegar a matar, a gente não pode, muito menos, se irar. Então, só o fato de nos irarmos, sem pedir desculpa, sem entregarmos isso nas mãos de Deus, já somos dignos de julgamento, já estamos errados. Por exemplo, lá nos mandamentos tinha, não adulterarás. Jesus, em Mateus 5:27, diz, ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, quer dizer, não preciso realizar o ato em si para ser considerado adultério. Se no meu coração eu já tiver aquela intenção, já é considerado. Então, sim, vemos que realmente cumprir os mandamentos, a partir da vinda de Jesus, eles se tornaram até mais difíceis. Mas, por outro lado, apesar deles serem mais difíceis, não estavam mais sob o jugo da lei, que sob o jugo da lei, ninguém conseguia cumprir. Mas agora, a partir da vinda de Jesus, eles estavam e nós estamos debaixo da graça. Então, mesmo sendo teoricamente mais difícil de seguir aquele mandamento, agora estamos debaixo da graça de Cristo, que excede todo o nosso entendimento e que nos ajuda, nos faz pessoas melhores a cada dia. Ninguém conseguiria seguir os mandamentos. Jesus veio porque Deus viu a incapacidade da lei perante o homem. O homem não é capaz, o homem é pecador. Então, ele nos mandou Cristo para que, através da graça, sim, pudéssemos ser salvos, porque pela lei, ai de mim. Bom, agora, um pedacinho final mesmo da revista que fala sobre a aplicação para os nossos dias. Vou ler o último pedacinho. O significado de uma aliança no matrimônio
é a união entre duas pessoas, um compromisso assumido por ambas as partes. Fazer uma aliança com Deus é fazer um acordo com Deus. O pacto de Deus com Israel exige o compromisso de Israel de ouvir a voz de Jeová e ser fiel a este pacto que estava sendo celebrado. Assim como Deus escolheu Israel, Ele também nos escolheu e nos prometeu a sua bênção. A nós cabe um compromisso de fidelidade, obediência, santidade de vida e serviço no reino. Você celebrou esse pacto com Deus? Você continua fiel a este pacto? Que cada dia possamos continuar renovando, né? O pacto que nós fizemos com Cristo ao aceitá-lo, e que este pacto ele seja diário em meu coração, em nossos corações, e que possamos cada dia melhorar mais e mais, sabendo que de nós nada podemos e nós nada somos. Então que Deus complete em nossos corações esse estudo e oremos. Paizinho querido, quão maravilhoso é, Deus, ver o teu cuidado conosco, Senhor, muito tempo, Senhor, muito tempo, Deus, e ver que a tua palavra já apontava para a vinda de Cristo. Tu já objetivava nos enviar o teu Filho, Senhor. Não foi uma coisa que aconteceu ao acaso. Todo o Antigo Testamento já aponta para Cristo, Senhor, e para a aliança que Ele representa em nossos corações. Aliança que temos que fazer contigo através da morte de Cristo na cruz. Senhor, Paizinho querido, muito obrigada por tudo, Deus. Te entregamos, Senhor, nossas vidas em tuas mãos. Entregamos também, Senhor, este culto que daqui a pouco, Senhor, prestaremos a Ti, Senhor. Recebe, Deus. Recebe, porque sabemos que somos falhos e pecadores, mas com o intuito tão somente de Te cultuar, que estaremos cantando, falando e fazendo todas as demais coisas no decorrer desse culto. Obrigada, Deus, por tudo. É o que Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.